Olá, meus irmãos. Hoje estou gravando aqui o devocional do dia 35. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que o dia de hoje seja cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Falamos sobre oração no dia 34, sobre perseverança, sobre como Deus nos ensinou através de histórias, de parábolas, sobre sermos perseverantes, insistentes, persistentes e humildes, dependentes do Senhor. E hoje, dia 35, nós vamos falar sobre oração e sobre dependência mais uma vez. E o tema do nosso devocional hoje é oração gestacional. Oração gestacional. 1 João, capítulo 5, hoje no verso 14. O verso 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe, tão importante como querer ser ouvido é querer compreender a vontade do Senhor. O texto nos fala sobre isso. Nós não queremos simplesmente dizer: Senhor, ouve a minha oração, mas Senhor, molda a minha oração. Essa oração que é gerida em nós internamente, é daí aí que vem a ideia do gerir, né? Essa ideia da oração gestacional. Pedidos que são geridos em nós, vidas que nós entregamos ao Senhor. Nós usamos essa expressão dos filhos na fé. Filhos e filhas na fé, ou seja, pessoas que nós apresentamos Jesus, que nós investimos na vida dela intencionalmente, que nós oramos, que nós vimos elas entregar a vida para Jesus. E às vezes as pessoas dizem: esse aqui é o meu pai na fé, a minha mãe na fé, no sentido de é a pessoa que me apresentou Jesus, que me geriu nesse sentido na fé. Isso não é um termo não bíblico, é uma ideia bíblica. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele usa meus filhos. Ele também chamava o seu filho na fé Timóteo, um filho na fé. Não é um filho físico, né? Biológico do Paulo. Nem aqui, uma igreja toda, os irmãos todos, na Galácia, aos Gálatas. Ele não diz que Paulo não gerou todos eles, mas na fé, pelo exemplo, pelo testemunho, pela vida, pelo evangelismo. E Paulo vai dizer isso: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Essa é a oração gestacional. Essa é a dor gestacional. É quando nós sentimos toda a dor como se estivéssemos gerindo de fato um filho biológico, mas é porque nós queremos ver aquela pessoa entregue para Jesus, nós queremos ver Cristo moldado naquela pessoa. E hoje o desafio para hoje é: vamos gerir pessoas, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas na fé. E pela fé nós vamos orar, porque nós vamos ver essas pessoas alcançadas para o Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Precisamos, o autor diz, precisamos pedir filhos na fé. Filhos na fé. Deus quer que nós geremos filhos. Para gerar filhos, precisamos chorar pelas vidas, diz o autor. A intensidade, por exemplo, do desejo de Ana por seus filhos foi vista pela maneira como ela chorou, como ela chorava, como ela clamou por Samuel. E eu e você precisamos dizer: Senhor, eu oro por essa vida. Senhor, como eu quero ser um pai espiritual de alguém, como eu quero ser a mãe espiritual de alguém, como eu quero ver, Pai, aquela pessoa, Pai, rendida aos teus pés. Senhor, me quebranto, me dá a capacidade de ajudar, de abençoar, de ser canal de bênção. Meu irmão, eu e você precisamos retornar as lágrimas nos nossos olhos, em nome de Jesus. O autor nos traz essa reflexão. Ele diz: quanto temos chorado por nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Quanto nós temos chorado, quanto nós temos orado, quanto nós temos dito: Senhor, entrega essa vida. Eu quero, Pai, gerar essa vida pela fé, meu Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, não basta apenas convidar para o pequeno grupo multiplicador. Não basta apenas dizer: vai ter um culto, vai ter um almoço na igreja. É preciso que a gente chore, clame, interceda, ore em nome de Jesus por essas pessoas. Eu quero te convidar hoje a fazer essa oração do fundo do teu coração, das tuas entranhas espirituais, em nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu clamo hoje. Eu clamo hoje por essa novidade de vida na vida dessa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Fica a reflexão também, você já é pai na fé de alguém, você já é mãe na fé de alguém? Se ainda não, diz, Senhor, eu quero esse ano gerir, né, um filho ou uma filha espiritual em nome de Jesus. Nós vemos então essa intencionalidade agora na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo, o autor vai nos trazer o exemplo de Maria, da oração de Maria, quando, né, o anjo aparece falando que ela seria agraciada para gerar o Senhor Jesus. A resposta de Maria em Lucas, capítulo 1, verso 38 é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E deixa eu te falar, Deus já liberou uma palavra sobre nós: ide, fazei discípulos. Então nossa resposta vai ser a resposta de Maria: Senhor, eu sou servo teu, ou você, irmã, pode dizer: eu sou serva tua, que aconteça comigo o que o Senhor já liberou na tua palavra, o ide, o fazer discípulos, o gerar discípulos para Jesus, o gerar filhos e filhas espirituais. E você possa dizer: eu quero, Pai, me dá filhos na fé, filhas na fé, em nome de Jesus. O autor nos lembra no Salmo 126, verso 6, que é aquele que sai chorando enquanto lança a semente, falando desse pranto, desse brado por filhos espirituais. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Como vai ser maravilhoso a gente apresentar nossa família espiritual, os filhos e filhas espirituais, encontrando os outros irmãos que são filhos e filhas espirituais de outros, e assim a gente vê a família de Cristo crescendo em nome de Jesus. Indo para a nossa intencionalidade na prática, então, mais uma vez, primeiro, gere em oração e gere no seu coração nomes de pessoas que você almeja alcançar para Jesus. Certamente você já tem a sua lista, eu tenho a minha, e continue dizendo: Senhor, eu quero, né, gerir essas pessoas em nome de Jesus, já que estamos falando sobre essa oração gestacional. Peça a Deus que lhe mostre assuntos em comum com os seus RIs, para facilitar o diálogo quando esse diálogo aconteceu. Diz: Senhor, me dá oportunidades, me dá assuntos, me dá, sabedoria no falar. Não apenas ore por essa pessoa para ser alcançada, mas Senhor, quando eu tiver essas oportunidades, me dá sabedoria, me dá graça, me dá discernimento, me dá assuntos. E se você sabe de algo, o autor até diz: olha, as redes sociais são uma boa forma da gente encontrar interesses daquela pessoa. Talvez a pessoa vai dizer: olha, fui em tal lugar, gostei, ou então fui passear. Você vê um lugar, se a pessoa gosta de sair, caminhar, enfim, comer, cozinhar, e você pode usar as redes sociais como uma forma sábia de informar, né, de saber um pouco mais sobre o gosto, sobre o interesse do seu RI, das pessoas que você deseja alcançar. E a partir desse lugar você seja intencional em alcançar aquela pessoa com a sabedoria do nosso Senhor Jesus. Eu termino com uma frase do autor que ele diz: quando somos intencionais, a alegria de compartilhar o amor de Jesus se torna o nosso maior objetivo de vida. A certeza desse amor que reparte, que transborda e que não se limita a uma vida vazia sem frutas é o que nos impulsiona a viver comunhão e adoração prática na vida em comunidade. Vamos alcançar pessoas, meus irmãos. Vamos orar, vamos propagar o Evangelho e vamos dizer: seja feita em mim a tua palavra, que o Senhor já nos mandou ir e nós estamos indo debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós repetimos, Deus, a oração de Maria: eu sou teu servo, Pai, faz em mim o teu querer, seja feita a tua vontade, seja feita conforme a tua palavra, ou seja, exatamente como o Senhor determinou. Nos dá capacidade, Pai, como filhos e filhas, Pai, viver conforme o Senhor determinou. Pai, também nós queremos, Pai, dizer que nós intercedemos, oramos por filhos e filhas espirituais, Pai. Por pessoas, Pai, que nós vamos ser usados, Pai, para ajudar nessa novidade de vida, para gerar, Pai, espiritualmente, para influenciar, para discipular, para evangelizar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por irmãos e irmãs meus, Pai, que talvez ainda não tiveram essa alegria de ser um pai espiritual, uma mãe espiritual para alguém. Que esse ano, Pai, 2026, Pai, seja ano, Pai, em que a família de Cristo cresce. Porque o Senhor está, Pai, dando a homens e mulheres a capacidade de discipular, de gerar discípulos para o Senhor Jesus. A Ti, meu Deus, toda honra, Pai, glória e louvor em nome de Jesus.
Amém, 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 amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Seja intencional em nome de Jesus.